Bom, gente, na nossa última aula, nós começamos a examinar o artigo 201 da Constituição Federal, que trata do regime geral de previdência social, não é verdade? Vimos o parágrafo 1º e também o parágrafo 2º, e é de onde eu quero começar agora. O parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição nos diz que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do segurado terá, rendimento do trabalho do segurado, terá valor mensal inferior ao salário mínimo, tá? E vejam vocês que nós temos na Previdência uma série de benefícios que substituem o salário e esses não podem ser inferiores ao salário mínimo. Então, uma aposentadoria por tempo de contribuição, uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria especial, seu valor mínimo mensal será de um salário mínimo. O indivíduo, era assegurado à Previdência, trabalhava, contribuía normalmente, aí um dia ele tem um problema sério de saúde, fica inválido. Ele vai, ter direito à aposentadoria por invalidez, cujo valor mínimo será de um salário mínimo. Quer dizer que mesmo que esse indivíduo ele trabalhasse, algumas horas só por semana e tivesse um salário de contribuição menor que salário mínimo, na hora de se aposentar, o menor valor vai ser um salário mínimo? Vai sim. Vamos dizer, que eu tenho aqui a seguinte situação, eu tenho essa lógica para cálculo dos benefícios da Previdência. O que significa essa lógica? Que eu parto do salário sobre o qual o indivíduo fazia suas contribuições, jogo esses salários, eu escolho os 80%, maiores, de todo o período contributivo, eu escolho 80% com os maiores salários, jogo numa média que eu chamo de salário de benefício e depois eu calculo a renda. A grande parte dos benefícios é calculada dessa forma, Então, aqui, esses benefícios aqui são calculados dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês. Salário, maternidade, pensão por morte e auxílio reclusão já tem um cálculo diferente. Mas vejam vocês, o que eu estou afirmando aqui é que, vamos dizer que essa pessoa ganhasse por mês R$300. Ela contribuiria, caso fosse um trabalhador, um empregado que tivesse atividade laboral por apenas algumas horas no dia, ou alguns dias na semana, por exemplo, e recebesse, proporcionalmente ao salário mínimo hora, ao salário mínimo dia, poderia acontecer de ele ganhar por mês R$300. Ele contribui sobre R$300. Quando eu vou fazer a média, vamos dizer que ele sempre tivesse recebido R$300, essa média daria R$300. Lembrar que quando eu falo disso aqui, eu estou falando de média de salários, Então, R$300. Já aqui é feita uma correção, Eu não posso ter esse resultado como sendo menor que o salário mínimo. Aqui já passa para o salário mínimo. Vamos dizer que eu fosse calcular aqui um auxílio-doença. Auxílio-doença seria 91% do salário mínimo, a renda do auxílio-doença. Então, aqui, se desse menos do que o salário mínimo, eu também não aceitaria a renda aqui inferior ao salário mínimo. Teria que vir para salário mínimo como sendo o menor valor admitido pela Constituição Federal, Ele aposentar por invalidez, por exemplo, salário mínimo, aposentar por idade, salário mínimo de renda. Existem dois benefícios, conforme nós já conversamos, que não têm como objetivo substituir o salário e, portanto, podem ser inferiores ao salário mínimo. Aqui o salário família é pago ao segurado através de cota por filho ou dependente, até 14 anos de idade, e se inválido o filho, sem limite de idade. Então, o salário família é pago tendo em vista filho ou equiparado a filho, Não se paga salário família tendo em vista a existência de um dependente na condição de cônjuge companheiro. Não, salário família é pago, a Constituição diz que é em razão dos dependentes, mas a lei vai nos explicar que é pago em razão de filho ou equiparado a filho. Equiparado a filho é o enteado e o tutelado. Então, um segurado tem 3 filhos até 14 anos, ele é de baixa renda, ele vai receber todo mês 3 cotas de salário família, Aí significa dizer que são cotas
e que não tem nenhuma vinculação a valor mínimo ser salário mínimo, tá? Não tem vinculação ao salário mínimo. O auxílio acidente, ele é uma indenização paga em virtude da redução da capacidade de trabalho provocada por um acidente. Pode ser um acidente de qualquer natureza, não precisa ser acidente de trabalho. Então, bem aqui eu tenho um indivíduo que tem um acidente, tá? Vamos dizer que esse indivíduo, ele é um empregado. Se ele é um empregado, os primeiros 15 dias, quem paga, tá, para ele, licença remunerada é a empresa. O empregador, tá, tem o dever de pagar os 15 dias de afastamento. No 16º dia, esse indivíduo que sofreu o acidente ainda está incapaz para o trabalho, ele vai para o INSS e o INSS vai pagar a ele o auxílio doença. Ora, o auxílio doença está substituindo a renda do trabalho, o auxílio doença não pode ser inferior ao salário mínimo. Qual o tempo de pagamento do auxílio doença? O tempo que for necessário para esse indivíduo recuperar a sua capacidade de trabalho. Um dia, a perícia, ao examinar esse indivíduo, entende que ele se recuperou e pode voltar ao trabalho. Então, nesse momento, cessa o auxílio doença que ele vinha recebendo e que vinha substituindo a renda do trabalho. Esse indivíduo, ele retorna ao trabalho. Volta a trabalhar porque a perícia entendeu que ele tem a sua capacidade de trabalho recuperada. Só que quando a pessoa recupera a capacidade de trabalho, pode ter acontecido ela não ter recuperado toda a capacidade de trabalho que ela tinha antes. A perícia pode verificar a existência da seguinte situação: esse indivíduo se tratou e se curou de modo que a lesão provocada pelo acidente está consolidada, ok? Só que essa lesão, ela deixou o indivíduo com, né, lesão provocada pelo acidente, com sequela definitiva, que provoca uma redução da capacidade laboral, da capacidade de trabalho, ok? Nesse cenário, daqui para frente, que fiz eu, daqui para frente, esse indivíduo vai passar a receber um auxílio acidente. Como o acidente que provoca esse direito é um acidente de qualquer natureza, tá? Esse indivíduo vai receber um benefício que o nome do benefício é auxílio acidente de qualquer natureza. Vejam que esse indivíduo, ele foi liberado para voltar a trabalhar. Então, ele volta para a empresa, vai receber o salário dele e junto com o salário, né, ele recebe do INSS o auxílio acidente. Junto assim, a empresa paga o salário e o INSS paga o auxílio acidente. E ele vai ficar recebendo salário, auxílio acidente, salário, auxílio acidente. Se perder o salário, continua recebendo auxílio acidente. Esse auxílio acidente só cessa quando ele se aposentar. Agora, o papel do auxílio acidente é indenizar o trabalhador por conta dessa redução da sua capacidade de trabalho provocada pelo acidente. O auxílio acidente não tem como objetivo substituir o salário. Vejam que é diferente do auxílio doença. Enquanto ele estava recebendo o auxílio doença aqui, por conta, né, do acidente, ele estava afastado daquela atividade, tá? E no lugar da renda do trabalho, ele estava recebendo o auxílio doença da Previdência Social. Aí agora, no caso do auxílio acidente, não, ele volta a trabalhar e ele vai, então, receber da empresa o salário e da Previdência o auxílio acidente, tá bom? Vamos lá. Bom, agora vamos para o artigo 201 da Constituição, parágrafo 3º. Todos os salários de contribuição
considerados para o cálculo de benefício, serão devidamente atualizados na forma da lei. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, se eu te deixei um slide em branco, tá aqui. O salário de contribuição, tá? Que é o valor da remuneração até o teto sobre o qual o segurado contribui. Então, quem ganha R$1.000 de salário, contribui sobre R$1.000. Eu vou dizer que o salário de contribuição dele corresponde àqueles R$1.000. Sobre os 1.000, aplica-se 8%, que é a alíquota de contribuição, e ele paga R$80 de contribuição previdenciária. Então, os 1.000, sobre os quais eu apliquei os 8%, os 1.000 são o salário de contribuição. Se ele ganhar 4.000, salário, hora extra, adicional, noturno, tudo somado dá 4.000. Esses R$4.000 são o salário de contribuição, ou seja, esse total de 4.000 de salário mais, né, outras parcelas remuneratórias forma remuneração, e essa remuneração vai ser a base de cálculo das contribuições. Então, o indivíduo contribui sobre 4.000, esses 4.000 eu vou dizer que é o salário de contribuição. E a contribuição que vai ser paga vai ser de 11% sobre esses 4.000. Agora, se o indivíduo ganha 10.000, ele não contribui sobre 10.000, porque o salário de contribuição é a remuneração até o teto. Então, hoje o teto está em R$4.157, tá? E eu acho que R$4.157,05, alguma coisa assim. Então, vejam, quem ganha 10.000 não contribui sobre 10.000, contribui com 11% sobre 4.157. Então, significa dizer que o salário de contribuição é a remuneração só até esse teto. Porque quando a Previdência vai pagar os benefícios, ela também só paga benefícios até o teto, tá? No caso de uma aposentadoria, tá? Eu tenho aposentadorias que, quando calculadas, o valor dela, tá? Vai ter que ser limitado ao teto máximo de 4.157 hoje. Esse teto muda todo ano. Então, o indivíduo tem um salário de contribuição sobre o qual ele contribui. Quando ele vai, vamos dizer, em busca de uma aposentadoria, tá? Esse salário de benefício que está aqui vai ser a média de salários de contribuição. No passado, se tinha, na média, a utilização apenas dos 36 últimos salários, num período não superior a 48 meses. Então, só interessava para o cálculo os 3 últimos anos de salário. Hoje não é assim. Hoje se utiliza tudo que é salário da vida laboral dele, todos. Se faz uma planilha com todos os salários sobre os quais o indivíduo contribuiu na sua vida laboral. Desse período todo de contribuição, que eu coloco na planilha, eu vou utilizar 80%. Que 80%? Com os maiores valores. Tá? Então, por isso que eu, às vezes, de forma resumida, digo que é a média dos 80% maiores salários. A média dos salários, né, correspondentes a 80% do período, utilizados os maiores salários, tá? Os 80% maiores. Então, essa média, eu vou somar salários, não é? Essa média eu chamo de SB, tá? Salário de benefício. Essa média eu vou somar salários, deixa eu ver se eu coloquei no outro aqui. Não, tá? Eu vou somar salários, salário 1, mais salário 2, mais salário, tá? X, até o salário de contribuição N, e vou dividir por N. Vocês concordam comigo? Tá? Ora, eu vou utilizar salários de um período muito longo, tá? E esses salários têm que ser todos atualizados. Todo e qualquer salário que vai entrar na média, ele tem que ser atualizado. Então, quando eu digo que eu pego todos os salários de um trabalhador, jogo numa planilha, eu já jogo na planilha os salários atualizados, tá? Hoje o índice que atualiza salários é o INPC. Eu jogo os salários todos atualizados e escolho dentre todos eles os 80% maiores. E depois eu aplico um percentual para chegar na renda. Então, o que que nos dizia esse, né, parágrafo? Que todos os salários de contribuição que eu considere para calcular o benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. A lei diz que eu atualize utilizando o INPC. Então, o que que ele diz aqui? Que eu vou usar, tá? A pessoa chega para se aposentar, ela tem, no momento da aposentadoria, ela tem
a mulher tem 360 salários, né? 30 anos de salário. Desses salários, eu vou escolher 80%, que dá 288 salários. Esses aqui vão ser os maiores salários dentre todos aí. Os 80% que eu escolho são os maiores. Esses 288 salários, eu vou dizer que é do salário 1 até o salário 288, eu vou fazer a média, que é o salário de benefício, tá? E eu tenho que multiplicar pelo fator, mas isso é uma conversa para depois. Então, o que acontece aqui? Cada um desses salários que vão entrar na minha continha, aqui na minha média, vão ser atualizados. Então, quando eu vou calcular o benefício, eu faço média de salários de contribuição e salários de contribuição atualizados, ok? Vamos lá. O parágrafo 4º diz que é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei. Esse reajuste hoje é feito também pelo INPC, e quando eu digo que eu tenho que preservar o valor real, eu tenho que preservar o poder de compra. Então, reajustar benefício para preservar o valor real significa preservar o seu poder de compra, o seu poder aquisitivo. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Não, mas vamos voltar para aquele nosso esquemazinho. Salário de contribuição gera salário de benefício, que gera renda. Quando eu falo em reajustar, eu falo em reajustar a renda para que ela mantenha o seu poder de compra. E depois nós vamos estudar mais como é que funciona esse reajuste. Muito bem. Artigo 201 diz que é vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência. Então, vamos examinar aqui. No Brasil, nós temos duas formas de regimes básicos, tá? É o regime geral, de que trata o artigo 201, que é administrado pelo Ministério da Previdência Social e é operacionalizado pelo INSS, tá? E temos os chamados regimes próprios de previdência. Os regimes próprios, eles são regulamentados pelo artigo 40 da Constituição Federal. Regimes próprios podem ser criados pelos órgãos públicos para a proteção dos servidores efetivos e também dos militares e dos seus dependentes, tá? Muito bem. Então, por exemplo, servidores públicos federais, tá? Efetivos, não é? Eles são protegidos por um regime próprio criado pelo governo federal. Então, eu tenho regime próprio de previdência dos servidores federais, servidores efetivos. Muito bem, tá? Vamos dizer que eu tenho um servidor, tá? De um ministério, concursado, servidor efetivo, ele é protegido pelo regime próprio dos servidores federais. E esse servidor entende que ele, além de se aposentar pelo regime próprio, ele quer também uma segunda aposentadoria. Ele descobre que existe a figura do segurado facultativo no âmbito do regime geral. Aí ele pensa o seguinte: eu vou contribuir também como facultativo, porque daí eu posso me aposentar também pelo regime geral, tá? Isso é vedado constitucionalmente, ou seja, esse servidor efetivo, ele está proibido pela Constituição de contribuir como facultativo, com esse objetivo dele de conseguir essa segunda aposentadoria. Vedada a filiação ao regime geral como segurado facultativo desse servidor que já é protegido por regime próprio de previdência. Lembrando a vocês que no âmbito do regime geral, né, nós temos dois tipos de segurado: os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Os segurados obrigatórios são aqueles que exercem atividade remunerada e, portanto, se filiam obrigatoriamente ao regime geral. Os segurados facultativos são aqueles que
não sendo obrigados a se filiar, porque não exerce atividade remunerada que faça deles um segurado obrigatório, tá? Eles querem contribuir para obter os benefícios. Como na Previdência existe a universalidade de participação mediante contribuição, é possível uma dona de casa, por exemplo, um estudante, um desempregado, mesmo sem exercer atividade laboral remunerada, eles podem se inscrever na Previdência e passar a contribuir como facultativo. Eles se inscrevem, daí para frente eles estão filiados como facultativos, né, na medida em que pague a primeira contribuição em dia e siga depois pagando, eles são segurados facultativos, não é verdade? Então, o servidor público, ele não pode usar essa prerrogativa do regime geral, das pessoas poderem se inscrever para contribuir como segurados facultativos, tá? Para ter essa segunda aposentadoria. Agora, vamos dizer que eu tenho um servidor que, além da atividade dele no âmbito do serviço público, ele dê aulas numa faculdade particular, tá? Ou dê aulas no Eu Vou Passar. O que acontece? Como ele tem uma segunda atividade remunerada, essa no âmbito do regime geral, ele vai ser segurado obrigatório do regime geral por conta dessa outra atividade. Aí sim, eu vou encontrar o servidor contribuindo enquanto servidor para o regime próprio, enquanto professor para o regime geral de previdência. Aí não está se falando em faculdade, está se falando em obrigatoriedade de contribuir para o regime geral. Vamos lá. Bom, o parágrafo 6º, tá, do artigo 201 nos diz que a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Então, é o seguinte, no regime geral, os aposentados, os pensionistas, tá? Também quem recebe auxílio-doença, salário, maternidade, enfim, tá? Eles recebem um 13º gratificação natalina, que a gente chama de abono anual. Então, a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas, na lei é chamada de abono anual e ela vai ter o mesmo valor do benefício de dezembro, tá? Então, isso não cria muito problema, porque o que acontece é o seguinte, os reajustes de benefícios são em janeiro. Então, quando chega, né, em dezembro, no decorrer do ano, o benefício não mudou. Mas o que interessa aqui é que é o valor de dezembro. Tá? O valor devido ao segurado em dezembro, tá? Valor de benefício, vai ser esse mesmo valor utilizado para definir quanto será o abono anual. Teve uma questão da CESP em que se tinha uma historinha de duas senhoras que queriam viajar, contando com o abono anual, gratificação natalina, as eram aposentadas, e iam receber esse abono anual do INSS. E que elas estavam calculando o abono fazendo média dos benefícios. Não é assim. O abono anual ou gratificação natalina dos aposentados e pensionistas é calculado com base no valor do benefício de dezembro, tá? Parágrafo 7º. Esse parágrafo 7º é o que trata do direito à aposentadoria, sendo que eu vou ter um inciso falando da aposentadoria por tempo de contribuição e outro falando da aposentadoria por idade. Então, não existe cumulatividade de requisitos aqui. A pessoa, para se aposentar, não tem que cumprir o que está no 1 e mais o que está no 2. São duas alternativas de aposentadoria. Então, aqui no parágrafo 7º, nós temos que é assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas às seguintes condições: 35 anos de contribuição se homem e 35 anos de contribuição se mulher, tá? Aliás, 35 de contribuição se homem e 30 de contribuição se mulher, né? 35 homem, 30 a mulher, tá? Isso é a aposentadoria por tempo de contribuição. E esse outro aqui, no inciso 2, nós teremos aqui as regras, né, matrizes da aposentadoria por idade, tá? Então, né, a outra possibilidade de aposentadoria é aos 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, reduzido esse tempo em 5 anos, tá? O limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos
e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Então, vamos lá. Para aposentar por tempo de contribuição, o que o segurado precisa? O homem, 35 anos de contribuição e a mulher, 30 anos de contribuição. E tem idade mínima para se aposentar por tempo de contribuição? Não tem, tá? No caso do inciso 2, fala da aposentadoria por idade. O homem se aposenta aos 65, tá? A mulher aos 60, mas a gente vai ver, quando estiver estudando a Lei 8.213, que eles têm que ter uma carência de 180 contribuições. 180, leia-se 15 anos de contribuições, tá? 180 contribuições. No caso dos trabalhadores rurais, o homem não precisa chegar aos 65, o homem se aposenta aos 60, a mulher aos 55. Mas são só os trabalhadores rurais, empregado rural, avulso rural, eventual rural? Não. Também aqueles que trabalham em regime de economia familiar. Então, são considerados rurais os produtores rurais em regime de economia familiar e os pescadores artesanais, que integram a categoria de segurado especial. Garimpeiro não é considerado trabalhador rural, produtor rural. Mas o garimpeiro que exerce atividade em regime de economia familiar também tem constitucionalmente previsto o direito de reduzir a idade para se aposentar. Então, um garimpeiro que exerce atividade em regime de economia familiar, ele vai poder se aposentar. O homem aos 60 e a mulher aos 55, tá bom? Tá? Aqui eu tinha deixado para fazer, né, alguma explicação. Eu acho que não precisa, porque a gente já viu de forma clara que são dois benefícios diferentes, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. No parágrafo 8º do artigo 201, nós temos que os requisitos a que se refere o inciso 1, 35 anos de contribuição para o homem, 30 para a mulher, serão reduzidos em 5 anos. Para quem? Para o professor. Então, o professor se aposenta com 30 anos de tempo de contribuição e a professora se aposenta com 25 anos de tempo de contribuição. Mas que professor? Aquele que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Vejam que não tem direito a reduzir o tempo de contribuição para se aposentar, a partir da emenda 20, o professor universitário, tá? Então, eu tenho aqui, o homem se aposenta com 35 anos de tempo de contribuição, a mulher se aposenta com 30 anos de tempo de contribuição. O professor de ensino infantil, fundamental e médio, 30 anos de tempo de contribuição, e a professora de ensino infantil, fundamental e médio, 25 anos de tempo de contribuição. Tá ok? Vamos ver o que mais temos aqui. Parágrafo 9º do artigo 201. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipóteses em que os regimes, né, vão se compensar financeiramente segundo critérios estabelecidos em lei. Deixa eu ver se eu deixei um slidezinho aqui em branco. Não, volta aqui. Então, eu tenho o seguinte, uma pessoa foi segurada e contribuiu para o regime geral durante 10 anos. Depois ela passa num concurso público e trabalha 20 anos aqui. 10 anos de tempo de contribuição aqui, 20 anos aqui, tá? Então, o que que acontece? É assegurada, para efeito de aposentadoria, a contagem recíproca. Então, a pessoa vai trazer uma certidão de tempo de contribuição do regime geral para cá, o regime próprio conta aquele tempo de contribuição no sentido de somar aqueles 10 anos aos 20 anos e com 30 anos de tempo de contribuição a pessoa vai poder se aposentar. Por que que a gente chama de contagem recíproca? Porque aqui é a situação 1.
regime geral emite uma certidão, o regime próprio conta, tá? Por quê? Porque se fosse o contrário, aqui na situação 2, o regime próprio, ele emite uma certidão, tá? 10 anos a pessoa foi do regime próprio, depois passou a ser segurada do regime geral. Pagou 20 anos aqui, tá? De contribuição. Então, significa que a recíproca é verdadeira, tá? O regime geral emite uma certidão, o regime próprio aceita. O regime próprio emite certidão, tá? O regime geral aceita. Os regimes contam tempo um do outro, desde que exista reciprocidade do tratamento. Seria assim, eu conto o teu tempo desde que você conte o tempo que eu mando para você, tá? Eu conto, né, o seu tempo desde que você conte o meu, tá? Então, o tempo de contribuição de um regime será considerado pelo outro desde que haja reciprocidade nesse tratamento. E depois, olha só, os regimes vão se compensar financeiramente, certo? O regime próprio, quando for aposentar essa pessoa, vai exigir que o regime geral custeie uma parte da aposentadoria, tá? Através do sistema de compensação financeira. Parágrafo 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência e pelo setor privado. Esse é um dispositivo constitucional que ainda não foi regulamentado. Então, existe previsão na Constituição Federal que a cobertura do risco de acidente de trabalho seja feita concorrentemente pelo INSS, né, pela Previdência Social e pelo setor privado. Hoje, quem faz essa cobertura ainda é exclusivamente o INSS, ok? Vamos lá. Parágrafo 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Então, eu não tenho aquela história aqui, salário de contribuição gera salário de benefício, que gera renda. O que integra esse salário de contribuição que eu vou jogar numa média para depois calcular a renda? Os ganhos habituais do segurado. Salário, hora extra, adicional noturno, tá? Também a questão aí das gratificações habituais, tá? E a gente vai ter oportunidade depois de entender tudo que integra o salário de contribuição. Então, a Constituição diz que os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, vão ser incorporados ao salário, vão gerar contribuição e vão repercutir no valor do benefício. Então, não é só o salário que repercute no valor do benefício, é o salário, é a hora extra, é a produtividade, tá? É a gratificação por assiduidade, as gratificações habitualmente pagas. Uma das coisas que nós vamos ver lá na frente é que o 13º salário, ele é salário de contribuição no sentido de a gente exigir contribuições sobre esse 13º. Mas o 13º, apesar de ser pago todo ano, ele não repercute no cálculo do benefício, ok? Então, vamos lá. Bom, então aqui nós temos ainda, né, 2 parágrafos que eu vou conversar sobre eles na próxima aula, tá? Eu vou até voltar a falar sobre essa questão do 13º salário para explicar melhor, e aí a gente passa a falar da inclusão previdenciária, e aí vamos ver o que temos na sequência, tá? Opa, volte aqui. Então, aí nós temos já, né, o encerramento desse artigo 201, tá, da Constituição Federal, que é o artigo, vamos dizer assim, que é a matriz das disposições que nós vamos encontrar na Lei 8.203. Até a nossa próxima aula, gente.